Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. A arrecadação federal atingiu mais de 203 bilhões de reais em setembro. Esse é o maior valor da história para o mês, registrando uma alta real de 11,6% em frente ao ano passado. O desempenho foi impulsionado tanto por fatores estruturais quanto pontuais. Entre os destaques, o imposto de importação cresceu mais de 44%, impulsionado pela valorização das importações e pela alta na taxa de câmbio. PIS/COFINS também contribuíram significativamente. Além disso, parte desse montante foi influenciado por fatores atípicos, como a entrada de recursos postergados devido à calamidade no Rio Grande do Sul. Ou seja, esse desempenho expressivo combinou uma série de fatores, e vale lembrar que o governo abriu mão de 10 bilhões de reais em desonerações em setembro. No fundo, nossa situação fiscal foi bem descrita pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, recentemente. O Brasil já fez seu dever de casa do lado da Receita. Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos estruturais. Em entrevista em Washington, o presidente do Banco Central, Campos Neto, destacou que o crescimento tem surpreendido positivamente, tanto em economias avançadas quanto emergentes. A própria revisão de projeções do FMI mostrou isso, com a variação do Brasil sendo a maior entre as principais economias. Só que, por outro lado, o cenário estrutural é mais desafiador. A produtividade segue estagnada globalmente, e a dívida elevada pós-pandemia permanece uma preocupação latente. Segundo ele, a verdadeira questão agora é como equilibrar crescimento e juros altos sem restringir demais a economia. E aí, a resposta mais uma vez foi um choque fiscal positivo. Em discurso, o gerente-geral do BIS pontuou que as políticas fiscais desreguladas no mundo são o principal desafio à estabilidade financeira no longo prazo. Nos mercados, em sessão sem driver definido, os ativos operaram voláteis, mas com movimentos limitados. Na moeda, o viés de dólar forte globalmente segue pressionando o real, que desvalorizou um pouco e continua quase nos 5,70. Já nos juros, as oscilações foram mais modestas. Os DIs tiveram um dia misto, com alta nos curtos e baixa nos longos. E na bolsa, o Ibovespa terminou o dia caindo 0,3%, voltando para baixo dos 130 mil pontos. Com tanta incerteza, o que tem predominado é a aversão ao risco, e por isso o volume continua modesto. Com vários sinais de que o conflito no Oriente Médio está longe do fim, nem mesmo a continuidade na recuperação do petróleo conseguiu dar uma impulsionada no Ibov. No exterior, em dia de agenda esvaziada, o grande destaque veio da zona do euro. No geral, os membros do Banco Central Europeu se mostraram mais confortáveis com o processo desinflacionário mais rápido e um pouso suave na atividade econômica. Isso tem dado uma segurança maior na convergência para a meta e, consequentemente, mais cortes de juros. Ainda assim, os mercados acionários globais preferiram uma maior cautela ontem, com as principais bolsas ficando de lado, mas com viés negativo. Por outro lado, embalado pelas tensões, o ouro segue quebrando recordes. Para hoje, seguimos atentos aos discursos dos membros de política monetária, mas o principal destaque é o livro bege nos Estados Unidos. Ele oferece um panorama atualizado da economia americana com dados dos 12 distritos do Fed e pode revelar os impactos setoriais dos furacões recentes. No geral, a expectativa segue sendo de um leve crescimento da atividade econômica sustentado por um consumo ainda robusto. Vamos ver. Um outro destaque é a decisão de juros no Canadá, país vizinho e com um ciclo econômico parecido com o americano. A projeção mais provável é de um corte de 50, levando a taxa para 3,75%, mas não sem receios de maiores pressões inflacionárias à frente. Fatores como uma política fiscal expansionista, forte imigração e crescimento dos salários acima da produtividade preocupam, e o risco é ir rápido demais. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!